Vídeo de número 2 da série Refutando Luiz Moyama, guru da seita Reino Eterno. Neste vídeo, ainda tratando das duas testemunhas, vamos mostrar outra falha fatal que o guru comete na sua badalada interpretação de que as duas testemunhas estariam representando a totalidade da igreja por meio da heresia das duas casas de Israel, que seriam judeus e gentios num só corpo. Bem, no capítulo 11 de Apocalipse, como temos visto, as duas testemunhas, para Luiz Moyama, representam as duas casas de Israel, mencionadas no Antigo Testamento, que estariam sendo restauradas para, no fim dos tempos, serem testemunhas de Deus perante a besta, que depois as perseguirá e matará. E a ressurreição das testemunhas, que é mencionado nesse capítulo 11 de Apocalipse, depois de 3 dias e meio, que Luiz Moyama interpreta como 3 anos e meio da tribulação, a sua ressurreição e ascensão ao céu seria o arrebatamento, que é prometido na Bíblia, em especial em 1 Tessalonicenses. Vamos ver com atenção se essa heresia resiste a uma análise criteriosa e atenta do texto bíblico. Vamos lá. Vamos então para o texto clássico sobre o arrebatamento, que seria, e de fato é, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Um texto já bastante conhecido, onde o que o apóstolo Paulo diz é que, a respeito do que vai caracterizar o momento do arrebatamento, é que nem todos terão provados da morte. Por quê? Ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, serão arrebatados juntamente com os mortos, aqueles que morreram até então, para juntamente ambos, ressuscitados e vivos, uma vez transformados, serem arrebatados, levados para o céu. A questão é, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, deixando claro que nem todos os cristãos vão provar da morte na época da tribulação. Nem todos serão mortos pelo anticristo, pela besta. E isso, inclusive, é reforçado pelo mesmo apóstolo, numa outra passagem bastante conhecida, que é 1 Coríntios, capítulo 15, onde, falando sobre a ressurreição, olha o que ele diz, no verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos provaremos da morte. Quando ele diz, então, que no abrir e fechar de olhos, ante ou mediante a última trombeta, veja, a última. E para Luiz Moyama é a 7ª trombeta de Apocalipse. A última, não a penúltima. Quem viu o vídeo anterior sabe do que estamos querendo chamar a atenção aqui. Se as duas testemunhas representam a totalidade dos cristãos mediante as duas casas de Israel na época da tribulação, que vão participar do martírio e da ressurreição para o arrebatamento, então por que elas foram arrebatadas, as duas testemunhas, na 6ª trombeta e não na 7ª trombeta, que seria a última trombeta? Isso eles têm que responder mediante o desafio que foi lançado no vídeo anterior.
Mas a questão que estamos focando é: o apóstolo Paulo deixou um mistério revelado, que nem todos, por ocasião da volta de Cristo, estarão mortos. Isso está de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Isso já está muito claro. Então, nem todos provarão da morte. Então, voltando para Apocalipse, a respeito das duas testemunhas, se elas representam a totalidade da igreja, a representação das duas casas de Israel, então, por que apenas uma delas não é morta? Para que então pudesse corresponder ao que Paulo fala, que uns morrerão, provarão da morte, e outros não. Então você teria as duas representações daqueles que, por ocasião da volta de Cristo, terão sido mortos, e daqueles que não vão passar pela morte. Mas não. O texto diz que as duas testemunhas provam da morte. As duas são mortas, deixando claro que não pode ser uma referência à igreja. Não pode ser uma referência e nem se encaixar ou se harmonizar com o que Paulo fala sobre, por ocasião da volta de Cristo, no final da tribulação, uns chegarão a morrer e outros não. Não encaixa, a conta não fecha. Sem falar no fato, reforçando que essas duas testemunhas, independente se elas são literais ou não, elas são ou representam uma ressurreição e a ascensão ao céu por ocasião da sexta trombeta, o segundo ai, e não da sétima trombeta, que é mencionada a partir do verso 15, depois que fecha o segundo ai, que está relacionado com as duas testemunhas. E então, Guru, como é que se justifica isso, hein? Não deixe de consultar os universitários, os seus seguidores fanáticos, encantados. Vamos lá. Esteja à vontade para refutar. Até a próxima.